Os incêndios que atingiram boa parte do país este fim de semana também chamaram a atenção do governo federal, que divulgou algumas ações de apoio. O Marcelo Dias está em Brasília e atualiza as informações sobre este assunto. Que medidas emergenciais foram tomadas, Marcelo? Conta pra gente, bem-vindo. Priscila, boa tarde a você que nos assiste no Mercado e Companhia. Olha, esse final de semana foi bem movimentado aqui no Distrito Federal por conta e a própria ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, convocou aí todos os profissionais para fazer esse monitoramento também, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para acompanhar essas queimadas em todo o Brasil, que chamaram muita atenção e teve até uma repercussão aí em todo o mundo, né, Priscila? A gente sabe que boa parte do país aí teve problemas seríssimos com essas queimadas. Priscila, entre as primeiras providências que foram tomadas é o seguinte: a Polícia Federal já está à disposição nos principais estados onde tiveram as queimadas graves, principalmente no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Lá em São José do Rio Preto, a gente teve um caso de um senhor com mais de 73 anos que foi aí pego ateando fogo aí numa pastagem, onde ele recebeu R$300 para cometer esse crime. Olha só que absurdo. E segundo o levantamento que eu apurei agora de manhã aqui do Meio Ambiente, já são até o momento, Priscila, mais de 30 casos suspeitos de ateamentos de fogos em propriedades rurais e em beiras de rodovias, o que pode prejudicar bastante o produtor rural. Também foram colocados aí aeronaves à disposição desses estados para poder ajudar a conter esses incêndios, principalmente em canaviais. Neste domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, detalhou como o governo, federal está lidando com essa situação dos focos de incêndio. Vamos ver. O certo é que o governo federal já está ajudando o governo de São Paulo. Ontem eu falei demoradamente com o governador, também o ministro Valdez, também o Ministério da Defesa, e nós já fizemos o deslocamento do KC-390 para que ele possa ajudar no processo de resfriamento, porque tem maior quantidade de volume de água para fazer essa abordagem, mas em função da quantidade de fumaça, ele não conseguiu operar. Só para vocês verem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. São Paulo é um estado que tem uma infraestrutura muito grande, essa infraestrutura está sendo mobilizada e a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve, inclusive, a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. A gente fez o contato com o Marcelo Dias, lá de Brasília, que vai trazer mais informações para a gente. Já tem uma entrevistada também. Bem-vindo aí, Marcelo, de volta. Que nos assiste aqui, eu estava comentando agora há pouco, sobre, agora tivemos a fala da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que reuniu aí os principais interlocutores esse final de semana, até o presidente Lula também, para poder avaliar esses impactos desses incêndios que aconteceram nos principais estados do Brasil, principalmente no interior de São Paulo. A informação que eu tinha levantado aqui, Priscila, no Ministério do Meio Ambiente, é que até o momento são mais de 30 focos de incêndios suspeitos aí de pessoas que atearam fogos, ou seja, de incêndios criminais. E para a gente poder falar um pouquinho também sobre essa situação, eu conversei e agora eu convidei também a Ingrid Ataíde, que é médica veterinária e chefe do setor de comissões do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigada a vocês, uma boa tarde a todos. Ô Ingrid, a gente viu aí a ministra do Meio Ambiente falando sobre esses incêndios que podem ser criminais. Agora a Polícia Federal também já está em alguns estados aí acionada para poder fazer esse monitoramento. Quando se trata da questão dos animais que estão ali nos pastos, nós vimos, por exemplo, muitas imagens esse final de semana rolando na internet aí de cavalos, de bois, vacas, que até morreram nesses incêndios por conta da fumaça, também porque entrou muito
próximo dos pastos. O que fazer? Quais as dicas que vocês estão passando para os produtores rurais? Bom, é importante ter uma observação e um cuidado com a logística, começando dos animais vivos, mantendo sua segurança e bem-estar, caminhando até os cuidados para mantê-los bem e abordagens daqueles que venham a óbito. Dos animais vivos, cuidados, mantê-los o mais longe possível das áreas de queimada, do fogo, da temperatura alta, da fuligem, para que eles tenham conforto também respiratório. Ter cuidado para que eles tenham água de qualidade, caso não sejam animais confinados em que não se tenha o controle completo da água, mas que eles tenham acesso à água de qualidade fresca e limpa, porque a fuligem se deposita. Cuidado que todas as alimentações, os volumosos, também estão mais sujeitos a incêndio. Com a questão das queimadas, os animais peçonhentos também tendem a ir para as áreas mais seguras, onde esses animais estão. Isso é preocupante, né? Porque esses animais acabam entrando ali nos pastos, onde os animais estão se alimentando, nos próprios currais também, e é onde acontecem esses acidentes e até mortes, né? Com os animais e até com as pessoas que também estão ao redor. Então, é todo o ambiente sendo afetado. E aí, falando até no caso dos óbitos, das mortes, o cuidado é maior ainda, porque nós temos questões técnicas que têm que ser avaliadas. Oi, Ingrid, uma questão muito importante, muitos produtores mandam informações para a gente, inclusive sobre essa questão de como acionar o seguro rural no caso das mortes desses animais. Então, por exemplo, a gente tem um rebanho ali e aí morreram uma quantidade de animais por conta do que está acontecendo. O que o produtor deve fazer nesse sentido para saber na questão do que é criminal e do que foi acidental? É muito importante que ele conheça as cláusulas do contrato dele, como essa seguradora lida com os acidentes naturais e como ela lida com os casos de incêndios criminosos ou de situações criminosas. Que ele tenha uma boa assistência técnica veterinária por um médico veterinário perito. Então é preciso determinar a causa mortes, confirmar que foi relacionada ao incêndio, à queimada, seja a inalação da fumaça ou o incêndio queimado do animal em si. Então, uma vez determinada a causa-morte, correlacionando ao fato, a preocupação também em periciar para saber se esse incêndio foi espontâneo ou foi criminoso. É importante ficar atento a isso, né? Ficar atento a uma boa assistência técnica que já preveja esse tipo de situação e já saiba agir de imediato procurando os indícios corretos. Vocês estão também com monitoramento em cima dessas questões diante das queimadas, é isso? É sempre importante monitorar, né? O Conselho é um órgão consultivo, está sempre prestando informações, se preocupa com essa situação e está sempre atento. Ingrid, muito obrigado pelas suas informações e contribuições conosco aqui no Mercado e Companhia. Nós que agradecemos. Priscila, com você em São Paulo, vamos ficar atentos a essas situações então. Tá certo, obrigada, viu, Marcelo? Obrigada a Ingrid também pela entrevista, pelas orientações. Uma boa tarde para vocês dois.